Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Hackeando. Nessa série de vídeos eu apresento estratégias e ferramentas de ensino e aprendizagem que você pode utilizar no desenho da sua aula. Eu sou a Aline Werner da Hack Learning e no vídeo de hoje eu trago algumas diferentes estratégias para você abordar o seu conteúdo em sala. Primeiro vamos pensar em qual é a forma mais tradicional, mais comum de abordar os conteúdos em sala. Quando você pensa no desenho da sua aula, né, no seu plano de aula, no desenho da sua aula ou do seu curso, normalmente você trata de cada um dos temas e dos tópicos do início ao fim, numa sequência lógica. Então, vamos supor, você tem o tema A, e aí você introduz esse tema e você trata desse tema até o fim, até você esgotar o tema A, propõe alguma prática, alguma atividade, e aí inicia o tema B, explora esse tema até finalizar, até esgotar esse tema, introduz uma prática ou atividade e assim sucessivamente, né? Além disso, você tem uma prova normalmente de meio de semestre, uma prova de final de semestre e não necessariamente essa prova final ela é cumulativa, né? Ela pode ser ou não cumulativa. Então, normalmente a gente trata em blocos de cada um desses temas, explora esses temas, o aluno pratica, exercita e aí a gente já passa para um segundo tema. Essa é a forma tradicional mais comum de se explorar esses conteúdos em sala de aula. E a minha proposta hoje é trazer para vocês a prática intercalada, né? A prática intercalada ela é composta por duas diferentes estratégias. Essas duas atividades que compõem a prática intercalada são o espaçamento de conteúdo e você misturar a prática de habilidades e conhecimentos, né, que você quer que o aluno desenvolva. Essas duas práticas, elas são muito relevantes para a retenção de memória de longo prazo. Então, no vídeo de hoje, eu estou apresentando para você, na verdade, três diferentes abordagens, né? A prática intercalada, a prática espaçada, também conhecida como prática distribuída, e esse misturar, né? Esse misturar de misturar a prática de habilidades e conhecimentos diferentes. Então, pensando nessa prática espaçada, né? Qual a diferença entre a prática espaçada e essa prática em blocos e sequência que é a mais comum? Na prática espaçada, ao invés de você iniciar um tema e finalizar esse tema, né, desenvolver esse tema até se esgotar, você normalmente espaça ela ao longo do tempo. Né? Pode ser ao longo de diferentes encontros, né, diferentes aulas, ou pode ser simplesmente dentro de uma aula de 2 horas, ao invés de você tratar de um tema do início ao fim, você pode iniciar um tema, interromper ele antes de finalizar e iniciar, por exemplo, uma atividade, uma prática ou um quiz de um tema anterior. E aí depois você continua tratando desse mesmo tema até finalizar. Né? Então, o espaçar, ao invés de você tratar esse tema de forma intensiva do início ao fim em um bloco de conteúdo, você espaçar a abordagem desse conteúdo, desse conceito, ao longo do tempo nas suas aulas. Tem uma pesquisa interessante de 1981 que estudou a eficiência dessa prática espaçada. Então, o que eles fizeram? Separaram 50 alunos e o tema, né, o conteúdo era o estudo da língua francesa. E eles separaram esses 50 alunos em dois grupos distintos, tá? Os dois grupos, na verdade, tinham que estudar 20 novas palavras, né, do vocabulário em francês, e os dois grupos tinham 30 minutos, tinham uma sessão de 30 minutos de estudos seguidos de 3 tarefas, 3 atividades. Tá? A diferença entre o grupo 1 e o grupo 2 é que no grupo 1 eles tiveram esses 30 minutos de aula, né, de sessão de estudos seguidos, junto com essas 3 tarefas, e o grupo 2 teve esses mesmos 30 minutos divididos em 3 encontros ao longo de 3 dias. Né? Então, o grupo 1 teve 30 minutos de aula com essas 3 tarefas e o grupo 2 teve 10 minutos num dia com uma tarefa, 10 minutos no segundo dia com uma outra tarefa e 10 minutos no terceiro dia com outra tarefa. Tá? O tempo total e as tarefas foi exatamente igual. O que diferenciou o grupo 1 do grupo 2 foi essa prática em bloco massiva versus essa prática espaçada. Né? E o resultado foi o seguinte: ao final dessa sessão de estudos, o grupo 1
e o grupo 2 performaram de forma mais ou menos similar. Então, eles tiveram numa média 16 acertos de um total de 20 palavras, né? Então, eles acertaram de 16 a 20 palavras, na verdade, os dois grupos, tá? Só que ao final, depois de uma semana, na verdade, esses mesmos alunos, sem aviso prévio, foram chamados para fazer uma nova prova. E a diferença foi muito grande. Esse primeiro grupo, que tinha performado numa média de 16 pontos ao final da sessão, uma semana depois, caiu para 11 questões em média, né? Então, das 20 palavras do vocabulário que eles estudaram, esses alunos desse primeiro grupo só acertaram 11. Enquanto que os alunos do segundo grupo, que teve essa prática espaçada ao longo de 3 dias, performaram melhor e tiveram um resultado, uma média de 15. Então, essa pesquisa já demonstra o valor dessa prática espaçada comparada com essa estratégia mais comum que a gente utiliza em sala, que é de tratar o tema em blocos do início ao fim. E por que ela é a mais utilizada, né? Então, por que esse método de desenho de aula em blocos é mais utilizado, mesmo tendo comprovação de que essa prática espaçada é mais eficiente para a aprendizagem? Bem, primeiro porque, de fato, esse método em blocos, ele é mais eficiente para construir memória de curto prazo. Então, normalmente nas pesquisas, quando você compara, num primeiro momento, a performance de alunos, né, nesse primeiro método em blocos, versus os alunos que tiveram a aprendizagem espaçada, num primeiro momento, esse método em bloco ele funciona melhor, porque ele funciona melhor em memória de curto prazo. E isso cria uma ilusão da fluência nos alunos, né? Esse termo até ilusão de fluência é um termo usado pelos cientistas. Na verdade, como você está trabalhando, né, praticando um tema específico em mais profundidade, o aluno tem a ilusão, ele acha que aprendeu, né? Na verdade, ele teve contato com aquele tema, com aquele conhecimento, como ele está sendo trabalhado por mais tempo num primeiro momento, ele é mais eficiente, né, numa avaliação de curto prazo, do que um método de repetição espaçada. Acontece que a longo prazo, né, e até para a vida, a repetição espaçada ela vai ser mais eficiente do que esse método de você abordar o conteúdo em blocos, né, do início ao fim. E por que a repetição espaçada funciona? Bem, primeiro que quando você interrompe um tema, né, você está tratando de um conteúdo, você interrompe esse tema, seja para introduzir uma prática ou para introduzir um outro conteúdo, quando você tem que voltar a esse tema, seja na mesma aula ou na aula seguinte, o aluno ele tem que fazer um trabalho de resgate, né? De resgate da memória. Eu já falei com vocês aqui sobre a prática de lembrar, a prática de resgate. Tem um outro vídeo no canal que sobre isso, depois eu deixo na descrição. Então, quando você utiliza essa prática espaçada, ela de quebra já está trabalhando o resgate, né? Então, ele interrompe a curva de esquecimento. Esse é o primeiro motivo. Então, é totalmente diferente de você tratar um tema do início ao fim, né, de forma mais profunda, mas depois o aluno não esquece, porque ele não vai mais tratar desse tema, a não ser que ele volte esse tema numa prática de estudo, o que é muito raro, né? Alunos que têm essa disciplina de fazer um estudo espaçado, ele provavelmente vai tratar desse tema A com você em uma aula, e depois pode ser até que você aborde esse tema em algum outro momento em sala, mas ele vai mesmo entrar em contato com esse conhecimento novamente quando ele estiver estudando para avaliação, né? Enquanto que na repetição espaçada, você trata desse tema, mas não finaliza. Quando você retorna ele, o aluno ele tem que fazer um resgate do que foi aprendido, né? Tem que tentar lembrar o que já foi falado, para aí sim introduzir mais conteúdo novo sobre esse mesmo tema que vai se conectar. Então é como se você desse tempo, que inclusive o cérebro precisa desse tempo, para que uma informação seja assente na memória, né? Assente na cabeça, e você possa construir novas conexões com aprendizados anteriores, né? Então funciona primeiro porque
forçam resgate, porque interrompe a curva de esquecimento e porque dá esse tempo para o cérebro consolidar esse conhecimento, fazer novas conexões, né? Então acaba consolidando a memória de longo prazo. E pensando nessa prática espaçada, qual pode ser o seu papel como professor para ajudar os alunos a espaçarem essa aprendizagem? Primeiro, você pode utilizar essa prática espaçada no desenho da sua aula, né? Então, se você já sabe que a prática espaçada é mais eficiente para criar memória de longo prazo, então, por consequência, ela é mais eficiente para a aprendizagem, você pode espaçar a abordagem do seu conteúdo ao longo do tempo, pensar, analisar o seu plano de aula, o seu desenho de aula. Se não der para você fazer isso hoje no seu plano de aula como um todo, pensa aula a aula, né? Faz um teste aula a aula, pensando na sua disciplina e no que você vai abordar de conteúdo na sua próxima aula, como que você pode espaçar esse conteúdo, né? Talvez trazendo inclusive um tema da aula anterior, e o tema que você vai tratar nessa sua próxima aula, como você pode espaçar esse conteúdo, essa aprendizagem, ao invés de tratar o tema do início ao fim, né? Até esgotar esse tema para aí sim passar para um segundo tema. Então, essa primeira forma é você, como professor, pensar no desenho da sua aula, e uma segunda forma é você ensinar os alunos que a aprendizagem espaçada é mais eficiente, né? E aí eles podem utilizar isso como uma estratégia de estudo também, não só para sua disciplina, como para outras disciplinas. Bem, então até aqui a gente tratou de um dos componentes da aprendizagem intercalada, né? Então, como eu falei no início do vídeo, a minha proposta aqui para você é trazer a prática intercalada, que é composta de duas práticas. A prática espaçada e esse misturar a prática de habilidades e conhecimentos. Então, eu já falei aqui sobre a espaçada e agora eu vou me aprofundar um pouco mais sobre o que diferencia a prática espaçada da prática intercalada. E o que é intercalar? Intercalar é você colocar algo no meio, né? É você pausar e introduzir um outro tema antes de finalizar e esgotar o tema anterior. Então, é como se você iniciasse um tema A e aí, antes de você finalizar e esgotar o tema A, você faz uma pausa apropriada, óbvio, né? Isso você tem que pensar de acordo com qual é a sua disciplina, quais são os temas, quais são os conteúdos. É óbvio que é provável que você não consiga utilizar isso para todos os conteúdos, porque tem alguns conteúdos de base, por exemplo, que você precisa utilizar do início ao fim. Mas o conceito é esse, né? É você pensar como você pode espaçar e intercalar os seus conteúdos. Então, você tem um tema A, e aí antes de você finalizar esse tema, você pausa e introduz um tema B. Antes de você finalizar o tema B, você pode retornar para o tema A e aí sim finalizar. E aí você pode introduzir um tema C ou voltar para o tema B e finalizar. Depende de qual é a dinâmica da sua aula, o tempo que você tem na sua aula e no seu curso. Mas então intercalar é isso, né? Você colocar algo no meio e é você pausar um conteúdo antes de finalizar para introduzir um outro conteúdo. É você espaçar, como eu falei, é você espaçar conteúdo e misturar diferentes conteúdos. Então vamos pensar um pouco numa estrutura tradicional versus uma estrutura intercalada, tá? Vamos pensar que você tem 4 grandes temas na sua disciplina: A, B, C e D, ok? E aí que você distribui ele, vamos pensar, para simplificar, vamos pensar que são temas que têm mais ou menos o mesmo tempo de conteúdo, né? Temas mais ou menos do mesmo tamanho. Sei que na prática isso não é muito possível, mas é só para facilitar aqui a compreensão. Então, vamos supor que você tem o tema A que você dedica 3 semanas de aula, um tema B que você dedica outras 3 semanas, 3 semanas para o tema C e 3 semanas para o tema D. Isso dá um total de 12 semanas de aula, ok? Isso é o método tradicional, né? A forma como normalmente você aborda esses conteúdos em bloco, tá? E como seria se você trabalhasse essa prática intercalada? Primeiro, ao invés de você trabalhar um tema de cada vez, você ia dedicar uma semana ou 2 semanas da sua aula para fazer um overview
desses 4 temas, desses 4 conteúdos, ou seja, você apresenta aos alunos um pouco desses 4 temas, né? Então você não aprofunda, mas eles, ao invés de serem apresentados só um tema, eles são apresentados ao programa como um todo, né? Algumas características do programa como um todo. E aí depois você inicia, você foca, né, aprofunda no tema A. Depois de aprofundar, o interessante também é que você aplique uma estratégia de resgate ou recuperação com um quiz, por exemplo. Aí depois você introduz o tema B e faz também um quiz não só tratando do tema B, você trata do A e B, né? Aí pode ser que nesse momento você tenha uma prova de meio de semestre e aí você vai introduzir o tema C, também faz uma atividade de resgate, incluindo o A e B, e aí você vai introduzir o tema D, por último, também com um quiz, uma atividade que vai resgatar todos esses conteúdos que você tratou, se for possível, tá? Se não for possível, você pode fazer de cada um desses temas. O que vai acontecer é que se você avaliar esses alunos ao final das primeiras 3 semanas, é bem provável que o aluno dessa primeira turma, né, dessa turma que utiliza esse nosso método tradicional, comum, de tratar os temas por bloco, é bem provável que ele performe melhor do que os alunos desse segundo modelo, né, da prática intercalada. Por quê? Porque os alunos dessa primeira turma trataram do tema A, por exemplo, do início ao fim, né, até você esgotar esse tema. Enquanto que os alunos da prática intercalada dedicaram 2 semanas a entender um pouco de todo o contexto, né, e depois tiveram só 1 semana de aprofundamento do tema A. Mas se você avaliar esses alunos no meio do semestre, que é algo que normalmente acontece no final do semestre, e para a vida, esses alunos da prática intercalada vão performar melhor, né? E além disso, eles vão ter uma vantagem de saber diferenciar, talvez discernir, distinguir onde aplicar melhor cada um desses conteúdos, né? Tem um exemplo muito interessante, se eu não me engano, eu li no livro How We Learn. Depois eu coloco aqui a referência, eu acho que é do Benedict Carey, o autor desse livro. Ele cita um exemplo da prática de beisebol. Então, se você coloca os alunos ou os atletas para praticarem beisebol, tem a bola curva e a bola rápida. Eu não entendo nada de beisebol, tá, gente? Só estou citando aqui o exemplo. Mas dá para entender, eu, por exemplo, jogo vôlei, eu tento jogar vôlei e vou trazer esse exemplo para a minha realidade do vôlei. Vamos supor que eu estou na minha aula de vôlei de areia, que por sinal eu faço realmente, e o professor está treinando com a gente só você receber de manchete, né? Então ele faz durante 15 minutos vários exercícios com a gente para a gente receber de manchete, receber de manchete, receber de manchete. Ao final desses 15 minutos eu vou sentir que eu sei muito bem receber de manchete, que eu já aprendi. Depois ele vai dedicar mais 15 minutos a toque. E eu também vou sentir que eu sei muito bem trabalhar o toque, né? E vamos supor que um outro grupo, uma outra turma desse meu professor de vôlei de praia, ao invés de trabalhar 15 minutos dedicando a manchete, mais 15 minutos dedicando ao toque, vamos supor que ele intercale isso, né? Então os alunos eles aprendem como receber de manchete, aprendem como dar o toque, mas ele saca a bola pra gente ou envia a bola pra gente sem que a gente saiba necessariamente qual das duas estratégias a gente vai utilizar. E o tempo é o mesmo, tá? Então são 15 minutos mais 15 minutos, então 30 minutos no total para um grupo e 30 minutos no total para o segundo grupo. A diferença é que esse segundo grupo ele vai trabalhar a manchete e o saque de forma randômica. Você nunca sabe muito bem como que o professor está enviando a bola para você. E aí, num primeiro momento, a sensação tem uma certa sensação de aprendizado e de fluência desse grupo que trabalhou intensamente manchete, que trabalhou intensamente o toque, comparado com outro grupo que não trabalhou nada muito intensamente, mas que está trabalhando de forma randômica e intercalada essas duas habilidades. O que vai acontecer é que quando começar o jogo, né, porque sempre tem um pouco de treino de base, que a gente chama lá no vôlei, e depois você parte para o jogo, né? Então, quando a gente for para o jogo, o que vai acontecer
é que esse segundo grupo vai performar melhor, porque eu não só aprendi, né, o que é a manchete, o que é o toque, como fazer um ou outro, como eu sei exatamente em que situação eu uso um ou outro. Enquanto que o primeiro grupo, ele sabe o que é manchete, sabe o que é o toque, mas na hora ele fica meio... pode ser que ele fique meio sem saber, né? Sem saber discernir em que momento que ele utiliza um conhecimento ou utiliza o outro conhecimento. Eu dei uma adaptada, trazendo para uma realidade nossa, mais brasileira do vôlei, mas o exemplo que ele dá é do beisebol, das bolas curvas e das bolas rápidas, mas serve muito bem esse exemplo para comparação. O que acontece é que para esse segundo grupo que está trabalhando de forma randômica, num primeiro momento, pode gerar uma certa frustração. Porque se ele olhar para o lado e ver a outra turma que está praticando de forma intensiva a manchete e de forma intensiva o toque, ele vai achar que ele não está se desenvolvendo tão bem, né? E parece mais lógico você trabalhar e estressar um ponto primeiro e depois seguir para um segundo ponto, né? Mas o que acontece é que na prática, na vida real, os desafios não se apresentam para a gente dessa forma, né? De forma sequencial e uma de cada vez, né? Na vida real, os desafios aparecem de forma inesperada, de forma randômica, e faz parte desse aprendizado que o aluno saiba como e quando ele vai aplicar cada um desses conhecimentos. Tem um exemplo interessante, na verdade, um depoimento de uma professora de neurociências da Faculdade de Medicina da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Ela compara um pouco a aprendizagem intercalada como se fosse uma espiral, em que no primeiro momento os alunos se sentem um pouco frustrados porque parece que eles estão andando em círculos, né? Num segundo momento, você vai aprofundar a matéria e isso vai ajudar os alunos a criarem novas conexões. Ela, no depoimento dela, ela fala que esse método na verdade, ela é professora de neurociências, né? Então, ela sabe, né? Tem pesquisas que demonstram a eficiência desse método, né? Então, ela sabe que esse método funciona. Ela resolveu colocar na prática um experimento que inclusive é da área de psicologia cognitiva e neurociência, mas ela diz que essa prática gerava um pouco de estranheza e desconforto entre os colegas professores, né? Estranheza entre os colegas professores e desconforto em relação aos alunos. Mas que esse desconforto inicial compensa e se paga ao longo do tempo, porque o aprendizado dos alunos é muito maior, é muito mais sólido, e que eles também desenvolvem essa habilidade de transferir o conhecimento, né? Que ela comenta isso, que é não só você aprende um conteúdo, um tema, como você aprende também a transferir esse conhecimento para a prática e para aplicar ele em diferentes contextos. Inclusive, tem uma avaliação interessante da performance dos alunos dessa professora no Exame Nacional de Medicina nessa área de neurociência, mostrando que eles performam muito melhor do que os alunos de outros professores da universidade e de outras universidades, né? Normalmente eles têm um score, uma nota maior do que de outros alunos. E se eu ainda não conseguir te convencer a testar essa prática de intercalar, eu trouxe agora um outro exemplo, né? Então, esses dois exemplos, na verdade, já são no ensino superior. Então, essa professora da Vanderbilt University, que é, na verdade, uma neurocientista que dá aula de neurociência e já utiliza e defende muito esse método, né? Ela é experiência prática, mas tem um estudo de 2017 sobre essa prática de intercalar, que selecionou alguns alunos para participarem de um experimento sobre o estudo de como você calcula o volume, na verdade, de fórmulas geométricas, né? Eles foram divididos também em dois grupos. Esses dois grupos, eles tinham que aprender a calcular o volume, né, de 4 diferentes formas geométricas e executar 16 problemas, né? Eram 4 problemas de cada uma das formas geométricas.
E aí você já deve imaginar como foi dividido esse estudo, né? Então, um primeiro grupo, ele recebeu, na verdade, dividiram esses grupos em dois, os blockers e os mixers, né? Blockers, porque é o ensino em bloco, e mixers, porque misturava o ensino das diferentes formas geométricas. Então, esse primeiro grupo, que eram os blockers, eles recebiam um tutorial, né, uma explicação de como calcular a forma, o volume de uma forma geométrica, seguidos de 4 exercícios sobre essa forma geométrica, né? Depois eles passavam para um segundo tutorial sobre como calcular o volume dessa segunda forma geométrica, mais 4 exercícios e assim sucessivamente. E o segundo grupo, ele recebeu um tutorial, né, informação de como calcular as 4 formas geométricas primeiro, e depois eles foram expostos a esses 16 problemas de forma randômica, né? Então, diferente do grupo 1, que aprendia a calcular o volume do quadrado, por exemplo, depois fazia 4 exercícios sobre como calcular o volume do quadrado e assim sucessivamente, esse segundo grupo aprendia como calcular o volume de 4 formas geométricas diferentes e depois era exposto a esses 16 problemas de forma randômica. Então, uma hora vinha um quadrado, outra hora vinha um triângulo, enfim, nem sei quais são as 4 formas geométricas do exercício. Só esqueci de dizer que eram 2 sessões, 2 encontros, né, ao longo de uma semana. Então, ao final dessa primeira sessão, o resultado foi que o grupo 1, né, os blockers, performou com uma média de 89% de acerto, enquanto que o grupo dos mixers performou com 60% de acerto, ou seja, ao final da primeira semana, os blockers foram muito melhor, o desempenho foi muito melhor do que os mixers. E ao final de uma semana, eles foram convidados, também sem aviso prévio, a responder outros 8 problemas que foram apresentados de forma randômica. Eram 2 problemas sobre cada forma geométrica, né? E o resultado foi o seguinte: o primeiro grupo dos blockers performou muito mal, né? Eles tiveram uma performance de 20%, enquanto que os mixers tiveram um desempenho ainda um pouco melhor, né? Eles performaram em 63%. É uma diferença muito grande, né, entre os blockers e os mixers, ou seja, é uma diferença muito grande de desempenho entre um modelo de você ensinar em blocos e o modelo de você ensinar numa prática intercalada, né? Então funciona porque nesse primeiro modelo do bloco, o aluno às vezes ele está muito no piloto automático, né? Então, aquele exemplo que eu dei anteriormente. Você dá numa aula de matemática uma fórmula e dá uma lista. Eu lembro que no MBA eu passei muito por isso. Eu aprendo como calcular o valor presente. E aí eu faço 10 exercícios sobre isso. Aí depois eu aprendo uma outra coisa e aí faço mais sei lá quantos exercícios sobre isso. E depois, quando me apresentam um problema, eu não sei muito distinguir. Eu tenho mais dificuldade, na verdade, de distinguir, de discernir qual das fórmulas eu tenho que aplicar, né? Então é um pouco essa questão de você saber transferir o seu conhecimento para um problema real, para a vida real. Porque, como eu falei, na vida real os problemas vêm assim, né? Eles não vêm em sequência, eles não vêm de forma lógica, eles surgem para a gente de forma inesperada e muitas vezes a gente falha em saber como aplicar aquele conhecimento na nossa vida prática. Então, o grande benefício dessa prática de intercalar é que o aluno aprende a transferir o conhecimento, né? Então, ele não só ele aprende sobre um tema, ele adquire um conhecimento, mas ele sabe identificar e distinguir onde, em que situações e que contexto ele vai aplicar esse conhecimento que ele adquiriu. Agora, tem algumas desvantagens nesse modelo, né, nessa prática de intercalar? Tem, né? Eu já comentei com você sobre a frustração inicial dos alunos, então, se você resolver introduzir essa prática, você vai ter que enfrentar essa estranheza, essa frustração inicial dos alunos. Depende também na instituição de ensino em que você atua, se a avaliação ela é uma avaliação comum a vários professores ou não, porque se você vai mudar a forma como você faz o desenho, o seu plano de aula para fazer uma distribuição e intercalar esses conteúdos, talvez você tenha que falar com outros professores que ministram a mesma disciplina que você, se essa
a avaliação for comum a todas as turmas. Então, essa é uma das questões. Pode dar um trabalho maior para você reformular o seu plano de aula. Mas um ponto muito importante que eu tenho que frisar é que eu não estou defendendo aqui que esse modelo tradicional, mais comum que a gente usa em bloco, que ele é ruim, e nem que essa prática intercalada é sempre melhor e deve ser utilizada todas as vezes. Inclusive, tem uma pesquisa de 2013 que testou a eficácia do método em bloco versus o método espaçado e intercalado no estudo da pronúncia de palavras em francês. E o modelo em bloco ele foi mais eficiente, né? Porque, na verdade, para você treinar a pronúncia, depende um pouco de repetição, né? Da sonoridade, e aí esse modelo em bloco foi mais eficiente. A questão é que a gente normalmente utiliza só uma dessas abordagens, né? E o que eu defendo aqui não é que você utilize, que você mude totalmente o seu desenho, o seu plano de aula para utilizar a prática intercalada em toda a sua disciplina, né? Não estou defendendo que você use ou um ou outro. O que eu defendo aqui, inclusive eu acho que o método que a gente utiliza, o mais comum em bloco, ele é mais eficiente para que o aluno se familiarize com a sua disciplina. Quando você vai tratar de alguns termos de base, eu acho que tem alguns conteúdos que realmente demandam mais tempo e que você utilize, que você explore ele do início ao fim. Mas eu tenho certeza que existem oportunidades na sua disciplina, no desenho da sua aula ou do seu curso, para você testar a metodologia, essa estratégia, na verdade, da prática intercalada ou da prática espaçada. E como você pode fazer para utilizar essa prática intercalada em sala de aula? Eu trago aqui três ideias para vocês. Uma é você repensar o desenho da sua aula, repensando o tempo que você dedica para cada um desses conteúdos na sua aula ou na sua disciplina, se você quiser fazer uma avaliação mais macro, mas de forma que você possa intercalar esses conteúdos, talvez não com outros conteúdos, mas que você possa intercalar com atividades. Então, você inicia um tema, antes de finalizar, você pode introduzir, por exemplo, uma atividade, um quiz, um jogo, ou uma atividade em grupo, que aborde não só esse tema que você iniciou a construção com os alunos e não finalizou, mas que conecte com outro tema que ele já tem o domínio, né? Porque dessa forma você força um pouco do resgate quando você voltar para finalizar esse tema. Você força o resgate com um tema ou conteúdo que ele já tem conhecimento, vai ajudar a criar conexão com esse tema que você está explorando naquele momento, e quando eles retomarem para finalizar o tema, você também força esse resgate e conexão. Então, isso é uma das formas, né? Você repensar dentro do seu desenho de aula, no seu fluxo de tempo, como você pode quebrar os blocos para dar uma intercalada, seja com atividades ou com outros conteúdos. A segunda forma, não sei se isso depende só de você, ou talvez tenha que ser uma discussão com o coordenador do seu curso, ou se tem uma regra na sua instituição, mas a segunda opção que você força essa prática intercalada e espaçada é você repensar as suas avaliações de forma a sempre incluir, a fazer avaliações de conteúdo acumulativo, né? Então, muitas vezes você dá um conteúdo e aí você tem uma prova de meio de semestre, e aí na prova final você não aborda aqueles conteúdos que estavam na primeira prova. E o aluno sabe disso, sabe que não precisa mais estudar aqueles temas e que você vai partir daí em diante, né? Isso deixa o aluno mais feliz, porque diminui o volume de conteúdo que ele precisa estudar para a prova, e normalmente são muitas disciplinas. Mas se você puder incluir na sua avaliação uma ou outra questão que faça conexão com temas que foram explorados há mais tempo, no início do semestre, ou seja, essa avaliação acumulativa, isso vai forçar o aluno não só a cruzar o conhecimento, a trabalhar essa transferência numa gama maior de opções,
como vai forçar ele primeiro que ele vai ter que estudar, né, esses outros temas e outros tópicos que já foram abordados no início do semestre e vai forçar esse resgate. Então, vai ajudar muito na construção desse conhecimento e aprendizagem, memória de longo prazo. E a terceira é você pensar em atividades, construir atividades, exercícios e dinâmicas que forcem essa transferência de conhecimento cruzado, né? Então, ao invés de você dar um tema e dar uma atividade ou exercícios só sobre esse tema, sempre inclui exercícios ou algumas questões sobre temas anteriores, né? Então, pense sempre, se você utiliza quiz, se você utiliza questionário de reflexão com seus alunos ou atividades dinâmicas, pensa sempre em incluir temas que já foram tratados anteriormente, para que os alunos sejam forçados a identificar e distinguir onde eles devem aplicar cada um desses conhecimentos. Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse tema que eu trouxe para vocês hoje, da prática de intercalar, que é composta por vocês passar o conteúdo e você misturar a prática de diferentes habilidades e conhecimentos para forçar essa transferência de conhecimento na prática dos seus alunos. Bem, lembre-se que a melhor estratégia é aquela que você aplica. Então, se você teve algum bom insight sobre como você pode aplicar o conteúdo desse vídeo de hoje na sua aula, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente. Se possível, se você gostou, na verdade, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!